Olá, igreja, graça e paz. Acredito que tivemos alguns probleminhas técnicos em relação ao som, à imagem, mas agora acredito que já está tudo resolvido. Eu estava falando que hoje nós estamos indo para mais um dia da nossa conferência missionária. Nessa semana nós tivemos uma série de lives, onde nós estivemos falando sobre missão transcultural, missões urbanas, evangelismo criativo, discipulado, missão local. Foi um tempo realmente muito abençoado para nós como igreja. Ontem nós tivemos conosco a pastora Ângela, que está em missão no Chile, e agora pela manhã nós temos aqui conosco o pastor Dário Martini, que ele tem um ministério há muito tempo já com plantação de igrejas, com missão transcultural, onde ele vai estar passando um pouquinho ali do testemunho, do que Deus tem operado através da sua vida, do seu ministério para conosco. E, pastor Dário, é uma honra muito grande ter o Senhor conosco, é um privilégio para a nossa igreja, para as nossas vidas. Eu creio que Deus tem muito para falar conosco através do Senhor. E eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco do ministério do Senhor, e aí depois nós iniciaremos com uma oração aí para Deus estar conduzindo esse nosso tempo de live. Tudo bem? Tudo bem. Daniel Coutinho, prazer falar com você. O Matheus, que está cuidando aí, na equipe dele. Quero mandar também meu abraço aí para o pastor Edson Bertoldo, e para todos os irmãos aí da Igreja Metodista em Jardim Ângela. Eu não sei se eu já passei por aí, porque eu já tive o privilégio de pregar na Igreja Metodista do Rio Grande do Sul até o norte, viajei o Brasil todo durante alguns anos pregando em inúmeras igrejas, mas muito na Igreja Metodista. Não sei se não me lembro se eu passei por aí, mas estivemos em várias igrejas metodistas aí da cidade de São Paulo. Bom, nós estamos há alguns anos, né, trabalhando aqui na Itália. Estou falando aqui da Itália, de Castello al Mare di Stabia, que é uma cidade que fica aos pés do Vesúvio, do Monte Faito, e aqui próximo do Monte do Vesúvio, vulcão Vesúvio de Pompeia, ou Pompeia, né, como é conhecida. Essa região é uma região muito bonita, o Golfo de Nápoles, a costa sorrentina, a costa amalfitana, que turistas vêm do mundo todo. É um lugar assim bastante aprazível, mas com bastante necessidade de Deus, né? Aqui na Itália, as pessoas, elas creem muito em Deus, mas Jesus não está no pódio aqui. Primeiro vem Maria, depois vem Padre Pio, depois vem Padre São Genaro, depois que aparece Jesus. É um cristianismo sem Cristo, são catedrais, basílicas sem Deus, né? Sem realmente a essência do que deveria, que causou a existência delas, que é o próprio Cristo, né? Então estamos falando aqui, o meu abraço, meu cumprimento a todos vocês, né, aqui da Itália. Bom, nós estamos trabalhando há alguns anos, eu prego o Evangelho integralmente desde 1984, são 35 anos, e desde 96 eu comecei a pregar internacionalmente, já estive em 58 países, pregando o Evangelho, e agora, depois, nos últimos anos, nós também estamos plantando igrejas, né? Novas igrejas, né? Estamos aqui da Itália, a partir do trabalho aqui na Itália, onde estamos plantamos igrejas, tem igrejas plantadas. Também estamos trabalhando na Inglaterra, estamos trabalhando através de cooperação com outros, né, e ajudando, inspirando na África, na Ásia, e procurando fazer a obra de Deus, né? Levando o Evangelho, levando a mensagem do Senhor aonde Deus abre as portas, né? Eu basicamente sou um evangelista, né? Eu prego o Evangelho, eu espero que Deus manifeste seu poder, comprovando a palavra que está sendo pregada. Então, basicamente, eu tenho visto incríveis milagres, coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. E aqui na Itália nós fizemos discípulos, esses discípulos se uniram e formaram igrejas, e nós estamos bastante felizes com aquilo que está acontecendo aqui. Amém. Que bem, pastor Dário.
Gostaria de só fazer uma oração agora, então, né, que nós já temos a apresentação do ministério do Senhor, para que Deus possa estar dirigindo esse tempo de live. Então, eu gostaria que nós possamos fechar nossos olhos mesmo, você também que está em casa agora acompanhando essa live, e que nós possamos ter este momento de oração, de nos colocarmos diante de Deus, para recebermos mais dele nesta manhã. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Deus, por este momento de live. Eu quero te agradecer mesmo, Pai, porque o Senhor já tem proporcionado este tempo de conferência missionária, o Senhor já tem sonhado, o Senhor já tem planejado para nós como igreja mesmo, Pai. Queremos mesmo, Pai, que missão é algo que está no coração do Senhor para as nossas vidas mesmo, Pai. Queremos te agradecer mesmo pela vida do pastor Dário mesmo, Pai, que está aqui conosco nessa manhã mesmo, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor venha mesmo, Pai, falar através da vida do teu filho mesmo, Pai. Assim como o Senhor já tem falado mesmo, Pai, ao longo deste tempo, assim como o Senhor já tem usado mesmo, Pai, que em nome de Jesus nós possamos mesmo, Pai, ser realmente despertados, mobilizados pelo Senhor para nos movermos em missão mesmo, Pai. Em nome de Jesus, é que nós colocamos este tempo de conferência, que nós colocamos neste momento, nesta manhã, diante do Senhor, Pai, é que nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, meu Pai. É que nós louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. E amém. 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 Pastor Dário, o senhor comentou que já tem um tempo aí que está no ministério na Itália, né? Próximo ao Monte Vesúvio. E falou dessa questão das catedrais e desse evangelho sem Cristo, né? E assim, acredito que cada lugar ali, cada país tem uma certa dificuldade, uma certa barreira, né? E como é que é lidar com isso? Como é que conseguir pregar o evangelho, às vezes romper com essas barreiras, esses vícios, essas crenças que estão instaladas ali em cada país? Como, por exemplo, aí na Itália, essa cultura desse evangelho sem Cristo. Como é que é pregar o evangelho e romper com essas barreiras? A questão italiana é uma questão europeia, né? A Europa é o continente das catedrais. As mais lindas catedrais, os mais lindos templos foram construídos aqui durante os últimos séculos, né? Aqui mesmo, aqui na região, em Nápoles, onde eu estou, nós temos 2 igrejas com cerca de 500 anos revestidas de ouro por dentro. Então, você imagina a riqueza disso tudo. Só no centro histórico de Nápoles, nós temos 200 catedrais construídas. Eu estou falando de catedrais, basílicas, com domos, sabe, não pequenos templos, coisas assim magníficas, construídas através dos séculos. E quando você olha para a Europa, você vê a mesma situação em toda a Europa. O problema é que o cristianismo europeu se tornou um cristianismo de aparência, mas sem o âmago, sem a alma do cristianismo, sem Cristo, né? Se tornou apenas uma religião. Durante séculos foi se tornando uma religião que deflagrou no último século com a Grande Guerra Mundial, que foi, eu vejo como uma guerra fratricida entre os irmãos, entre metodistas, entre anglicanos, entre ortodoxos, entre católicos. Foi uma guerra entre cristãos que ocorreu na Europa, em 2 guerras, que eu acredito que uma, que durou cerca de 30 anos, esse período de conflito europeu, que morreu 100 milhões de pessoas. Então, a própria conflagração dessa guerra, esse acontecimento, mostra que o cristianismo praticado aqui não era um cristianismo verdadeiro, porque como que pode as pessoas da mesma fé travarem uma guerra que morre 100 milhões de pessoas? Que foi o que aconteceu na Europa. E por isso, depois disso, a Europa se afastou das igrejas. Os europeus se afastaram das igrejas. Quando todos frequentavam, hoje essas igrejas estão sendo vendidas, esses templos estão sendo vendidos. Eu digo até, com uma certa tristeza, eu fui pregar numa igreja metodista, uma basílica metodista em Londres, alguns anos atrás, construída para 2.000 pessoas. Essa basílica, agora, eles estavam pensando em vender para os muçulmanos. Eu preciso até ver a situação dessa aí, que eu não passei mais por aquele bairro. Mas eles estavam pensando em vender para os muçulmanos, porque só tinha 40 pessoas agora e não conseguiam pagar o aquecimento do templo mais, né? Então, mais de 10.000, só a igreja anglicana, em 15 anos, nos últimos 15 anos, vendeu 10.000 templos para serem transformados em mesquitas, em
em discotecas, em centros dos mais diversos, até em habitações, pessoas se transformaram em casas. Por quê? Porque as pessoas deixaram, depois da Segunda Guerra, se afastaram, e isso ocorreu em toda a Europa, né? Agora, na Itália, prevaleceu a religiosidade católica, é muito forte aqui, mas é um catolicismo sem Cristo, né? Eles falam 90% de verdade, mas 10% do que eles falam, no final, contrariam todos os 90% que disseram. E as pessoas, então, passam a ter somente uma religiosidade, mas sem ter realmente um relacionamento com Deus, né, através de Cristo. E o que levou a Itália a ter menos novos nascidos do que no Irã. Tem mais gente no Irã servindo a Deus, crendo, que eu falo do Irã, que é um país que tem um islamismo xiita, que é completamente, que perseguem, que matam as pessoas. Nesse Irã tem mais crente lá do que aqui na Itália. Então, é uma situação bastante triste. As pessoas, nós temos bastante dificuldade para trazer as pessoas para o Senhor, mas sempre eles estão vindo para o Senhor. Nós temos batismo constantemente. Vamos ter um batismo agora, inclusive, agora no final de agosto. Mas é muito difícil também eles permanecerem, né? É uma situação, a religiosidade, ela realmente cria um grande obstáculo para alcançar as pessoas e para manter as pessoas servindo o Senhor, né? Sim. Eu acredito que duas coisas aí que o senhor falou é a respeito também da divisão das igrejas, né? Eu acho que a gente pode enxergar isso como algo tão prejudicial ali para o verdadeiro cristianismo, para o verdadeiro evangelho, né? Essa questão de divisão, de briga entre denominações. Isso começou há muito tempo atrás, né? Agora, quando você olha para o continente europeu, você vai olhar nos séculos que tinha o Império Russo Ortodoxo, o Império Britânico Anglicano, os reinos aqui um pouco menores, aqui mais aqui da Itália, que são católicos, o Império Germânico Luterano, o Império francês, que era um pouco ateu, uma coisa assim, o Império português e espanhol também católicos. Esses impérios dominaram todo o mundo durante um período, mas depois travaram uma guerra entre si, né? Conflagraram uma guerra entre si que levou a Europa a sair completamente do centro do poder, né? E levou as pessoas a se afastarem de Deus. Hoje, a Europa é o lugar que menos pessoas se convertem no mundo, enquanto por dia na África se converte cerca de 39 mil pessoas, cerca de 16 mil pessoas se convertem na América Latina todos os dias. Isso, estatísticas de um seminário que fez essa pesquisa durante os últimos 20 anos. Depois, enquanto cerca de 2 mil pessoas se convertem na América do Norte todos os dias, cerca de 460 pessoas na Oceania se convertem todos os dias. Não me lembro agora o número da Ásia. Na Europa, apenas 8 pessoas por dia se convertem. Então, é um número bastante triste, né, de ser anunciado. E, assim, eu não sei, o senhor acho que pode falar um pouco melhor sobre isso, mas o que eu percebo muitas vezes é quando falamos de missões, poucas vezes, na verdade, nós citamos a Europa, né? Nós falamos ali a Europa como ali um centro de missões, nós falamos muito de África, de Ásia, Oriente Médio, e não que não seja importante, e glória a Deus porque tem missionários naquele lugar, mas às vezes a Europa ela acaba ficando um pouquinho esquecida, um pouquinho de canto quando falamos sobre missões, né? E às vezes acho que hoje já cria até um rótulo sobre o missionário quando ele fala que ele vai para a Europa. Ele fala, então ele não vai fazer missão, ele vai fazer turismo, ele vai... Porque a Europa criou esse rótulo, né, sobre a Europa. Eu não sei se é bem assim mesmo que acontece, eu acredito que o senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso ali, sobre as questões de missões na Europa. Olha, quando uma pessoa fala que vai ser missionário na África, se for na África
na região norte da África, tudo bem, lá é uma região que realmente precisa de missionários, mas o continente africano hoje é o que mais envia missionários para o mundo. O Quênia e a Nigéria são os que comandam o maior número de missionários no mundo. É difícil você achar uma cidade no mundo que não tem uma igreja nigeriana, né? E os quenianos vêm logo atrás. Agora, eu quando quero ficar bêbado, eu uso essa expressão, me bebedar, eu vou para a África, que é o lugar que o Espírito Santo flui de uma maneira maravilhosa, curas maravilhosas, as multidões, né, as fotos de multidões que eu tenho pregando na África, né? Se a gente quer pregar para 20 mil pessoas, nós vamos na África. Se a gente quer pregar para 20 pessoas, a gente vem para a Europa. É assim que funciona, né? Aqui, o continente carente hoje é o continente europeu. E eu vejo também que muita gente está sendo enviada para cá, eu tenho visto muita gente chegando, muita gente falando de evangelizar a Europa, principalmente do Brasil, mas não só do Brasil, da Argentina, do Chile, daí da América do Sul, estou falando, mas há muitos americanos vindo, e tem muita gente trabalhando na Europa, vindo fazer o trabalho. O Senhor está enviando muita gente na Europa, porque é um lugar que realmente precisa. E é um lugar, assim como você disse, Daniel, se a gente fala de fazer missões aqui, as pessoas pensam que a gente quer é boa vida, né? Eu, por exemplo, quando vim para cá enviado, eu não vim chorando, porque eu não queria vir, né? O Senhor me mandou para cá, eu vim chorando, porque eu já conhecia aqui a dificuldade que é trabalhar aqui. Eu sei que aqui as coisas são muito difíceis, só para você ter uma ideia, durante algum tempo, eu ia pregar na África, levantava oferta lá para pregar, para continuar pregando aqui na Itália, aqui na Europa, né? A África me manteve aqui, né? Durante um período, né? Só para você ter uma ideia como as pessoas estão desinformadas, né? Sobre onde realmente precisa de missões. Vamos falar da Ásia. A Índia tem avivamento. A maior igreja hoje é a mais numerosa igreja hoje é a igreja chinesa. A Coreia, todo mundo sabe do avivamento da Coreia. Então, é um lugar com bastante ação missionária, bastante vida missionária, mas bastante vida espiritual. Quando você olha para a Europa, a situação é muito diferente. Então, realmente, a Europa hoje é o lugar a ser evangelizado. E o mundo tem uma dívida com a Europa. Por quê? Porque daqui o evangelho se espalhou pelo mundo, né? Foi daqui que saíram os grandes missionários que evangelizaram a Ásia, a África, a América do Norte e, consequentemente, a América Latina. Saíram daqui, né? Desse continente. E hoje nós temos uma dívida com eles. Temos que pregar o evangelho para eles. Temos que trazer o evangelho para eles. Eu vejo como uma dívida, mas é o continente que mais precisa de ação missionária. Mas é muito difícil, por exemplo, você vai falar assim, olha, gente, oferta para me ajudar aqui no trabalho que eu estou fazendo na Itália, por exemplo. Não estou levantando oferta, mas eu estou dizendo que se você faz isso, as pessoas já pensam, mas por quê? Você está num país rico, por que eu vou ajudar você aí, né? E justamente fica difícil até para quem trabalha aqui na Europa, não é o meu caso, mas tem muitas pessoas que trabalham aqui, tem uma certa dificuldade de motivar as pessoas para ajudarem, para os apoiar no trabalho que eles fazem aqui. Sim. E, pastor, você acredita assim, que muito de deixar, às vezes, a Europa de lado e pensar mais nos continentes, se dá muitas vezes por esse fator econômico, porque ali a Europa hoje ser país de primeiro mundo, ser ali de primeiro escalão, ter uma economia ali consolidada, e aí em relação a países como a África, a Ásia, onde já ali a economia, países de segundo, terceiro mundo, o senhor acha que isso pode influenciar, às vezes, a questão da missão, de vincularmos muito a questão do evangelismo da missão à condição econômica de um país? Então, mas é o que Jesus disse, que dos pobres é o reino de Deus. Então, nos países pobres, as pessoas se convertem mais, né? Isso é óbvio. Sim. Numa cidade, no Brasil, nos bairros mais pobres, é onde as igrejas crescem mais. Isso é óbvio, né? É uma coisa que nós temos notado isso e é assim. E o mesmo acontece com as nações. E as pessoas se convertem com mais facilidade.
Então, aqui, as pessoas têm um apoio. Primeiro, eles têm uma condição financeira, que se tem um problema financeiro aqui, ele vai, por exemplo, se você não consegue pagar o seu aluguel, você vai falar com a prefeitura paga o seu aluguel. O governo dá uma assistência os governos aqui dão uma assistência para os seus moradores, para as pessoas que são cidadãs aqui. Eles têm um apoio financeiro. Então, isso tudo faz com que as pessoas se sintam seguras, elas se apeguem, elas não vejam tanto a necessidade de buscar a Deus, né? Porém, o sofrimento emocional aqui é muito grande, né? As doenças também existe muita enfermidade aqui também, emocional, espiritual. Eu nunca expulsei tanto demônios quanto expulso aqui na Itália, né? Mais do que na África, né? Então, as pessoas estão em sofrimento, só que existe o consolo das riquezas, né? O que faz com que elas realmente se afastem um pouco de Deus, e Jesus mesmo falou isso, que seria assim, né? Do pobre seria o reino de Deus, ai de vós, os ricos, porque já tem a vossa consolação. Fala um pouco dessa questão das riquezas influenciarem na busca que as pessoas têm de Deus, de sentir a necessidade de Deus nas suas vidas. Quando você lê a história de Israel, você vai ver isso. Quando eles estavam sofrendo, sendo perseguidos, eles iam e choravam, e pediam, e buscavam a Deus, jogavam os ídolos fora, se convertiam, e aí Deus então abençoava eles. Quando eles estavam abençoados, eles jogavam Deus fora. É mais ou menos o que acontece sempre. Eu estou aqui acompanhando alguns comentários, pastor, pela nossa live do Facebook, e tem bastante gente comentando assim, que essa informação realmente é uma informação nova, né? Isso é uma novidade, falando desse cenário que a Europa se encontra hoje, porque acredito que são muito poucos cristãos que talvez tenham esse conhecimento, que chegam mesmo a real informação do que acontece na Europa hoje, né? E aí, diante disso, nós temos uma pergunta aqui pelo nosso comentário que diz: diante deste cenário na Europa, qual a melhor estratégia para evangelização? Qual a melhor estratégia que possamos entrar com missões, com evangelismo, para reverter esse cenário na Europa? Olha, eu sou a favor de plantar novas igrejas. Eu penso que essa é a estratégia bíblica. Quando Paulo e Barnabé saíram viajando, pregando o evangelho, e saíram plantando igrejas. Então, eu sou um evangelista que gosta de fazer cruzadas evangelísticas, eu sou um evangelista que gosta de ir pregar para as pessoas e ver curas e milagres, eu gosto dessas coisas, mas quando eu penso em fazer alguma coisa realmente útil, eu penso em plantar novas igrejas, né? Porque essas igrejas, elas vão se perpetuar e se multiplicar. Elas vão se multiplicar e se perpetuar naquela localidade, naquela cidade, naquela região, naquele país. Então, é disso que a Europa precisa, de novas igrejas. Mas o grande problema é que, muitas vezes, nós temos que mudar a forma de ver igreja, né? O que é uma igreja para nós. E isso é uma renovação de pensamento que eu vejo com bastante dificuldade acontecendo na cabeça das pessoas. Para as pessoas, igreja é um templo com uma banda maravilhosa tocando e aquela primeira parte de louvor, depois uma mensagem, depois a oferta, e as pessoas vêm uma vez por semana. Então, essa é essa visão que as pessoas têm de igreja, né? Mas igreja é mais do que isso. A igreja, ela é um grupo de salvos e vivendo juntos, se cooperando e servindo o Senhor juntos. Que pode se reunir em casas, que pode se reunir nas praças, que pode se reunir nos restaurantes, em qualquer lugar, né? Então, pode ser um pequeno, normalmente pode ser um pequeno grupo. Então, nós precisamos de multiplicar igrejas espirituais, igrejas que não apenas façam o que as muitas gerações europeias fizeram,
que foi apenas construir catedrais, construir templos, mas não fizeram discípulos. E por isso a Europa hoje está cheia de igrejas e catedrais e vazias de gente. Porque as pessoas não entendem nem a razão de existência desses templos, porque não foi gasto tempo e dinheiro fazendo novos discípulos. Então a minha estratégia, e eu penso, o que eu estou fazendo porque eu acredito nisso, é que qualquer pessoa que queira realmente cooperar para que seja transformada qualquer nação, ou na Europa, em qualquer parte do mundo, nós temos que plantar novas igrejas, né? Igrejas que sigam os modelos bíblicos mais próximos possível dos modelos bíblicos que nós encontramos na Bíblia, né? Essas igrejas, então, se multiplicando, podem trazer uma renovação na Europa. Sim. Amém, pastor. Acho que falta esse conhecimento, né? Que às vezes igrejas não são templos, não são lugares, mas igrejas são pessoas, né? São vidas que se achegam e ali servem verdadeiramente a Cristo, né? Pastor, nós temos outra pergunta aqui do nosso seminarista, Davi Travalon. Ele está perguntando: sabemos que é difícil fazer uma classificação, mas o que julga como mais difícil a ser combatido? A perseguição ou essa apatia espiritual, essa frieza espiritual que se encontra hoje na Europa em relação à perseguição? Como seria mais difícil assim ser combatido? A sua pergunta é muito inteligente, essa pergunta. Ele é seminarista? Isso, é o seminarista da nossa igreja, Davi. Isso, Davi, a sua pergunta é muito, muito inteligente e eu vejo que você está inteirado, né, para fazer essa pergunta. Olha, eu discuti esses dias em um grupo aí, que me entrevistaram, sobre perseguição da igreja. E eu vejo a perseguição como uma bênção, né? Os textos bíblicos estão falando de Jesus disse, regozijai-vos quando vos perseguirem. Alegrai-vos, porque o nosso nome é grande nos céus. Olha só. Então, a perseguição é bem-vinda. Agora, na Europa, nós não somos perseguidos, nós somos desprezados, que é muito pior, né? A perseguição é quando você incomoda, né? Mas a igreja na Europa, ela não incomoda a ponto de ser perseguida. Então, porque ela perdeu toda a sua influência, né? Quando o mundo secular fala do catolicismo, eles falam que o Vaticano é um lugar cheio de gays, né? Infelizmente, tem tanto de verdade nisso, né? Eles apontam as igrejas e eles debocham, né? Da situação da igreja. A igreja está numa situação de vergonha diante do poder secular, né? Então, a perseguição seria bem-vinda, mas a perseguição é um privilégio. Quando a igreja passa a ser perseguida, ela está realmente mostrando que ela está incomodando, que ela está sendo o reino de luz no império das trevas, né? Que ela está realmente fazendo diferença. E é isso que me preocupa também no Brasil, porque no Brasil, quando eu vim para o Senhor, minha mãe chorou de vergonha. Quando eu me tornei um pregador, minha mãe chorou de vergonha, né? Hoje parece que virou virou carreira, né? Virou uma coisa que os pais querem para os filhos. Eu não sei, né? A perseguição que existia no passado parece que não tem mais na igreja. A igreja brasileira não está sofrendo mais. Agora, é bem-vinda a perseguição, porque se a perseguição, ela faz bem para nós. A perseguição nos acorda, nos faz sentir vivos, faz sentir que estamos aqui, que não somos invisíveis, entendeu? Então, é muito bom, é bem-vindo. Houve uma convenção entre chineses e europeus, e nessa convenção, nessa reunião entre esses irmãos da China e da Europa, os europeus falaram para eles: olha, nós estamos orando para Deus parar a perseguição na China. Aí os chineses disseram: por favor, não façam essa oração, não façam essa oração.
porque nós não queremos nos tornar frios como vocês, indiferentes como vocês. Sim. Então... Pastor, eu acho que Pastor, eu acho que uma fala muito verdadeira, eu acho que muito chocante para nós como igreja hoje, é quando o senhor diz que a apatia é pior que a perseguição, porque a perseguição é algo que já foi deixado por Deus, né? Mas nós somos percebidos porque quando nós incomodamos, quando o evangelho está fazendo a diferença. Agora, quando nós somos ignorados, quando há essa apatia, é porque a igreja não está sendo nem relevante mais, né? Onde está. E aí já perdeu toda essa característica, né? E isso é um chocante e verdadeiro. Perdeu o sabor, deixou de ser luz, né? É muito triste, né? Porque a igreja, ela ao invés de ela ser o reino na terra, ela acaba se mesclando com o reino deste mundo, com os valores desse mundo, e perde toda a sua razão de ser, né? De existir, né? Então, eu acredito que a perseguição é muito melhor do que o desprezo. Pastor, nós temos outra pergunta aqui do nosso pastor, o Edson Bertoldo. Ele está perguntando: a Europa tem a marca do racionalismo e a frieza espiritual. Quais têm sido as estratégias para romper com isso? Então, o senhor está falando com alguém que tem apenas gotejado aqui, né? Nós temos apenas gotejado. Eu me lembro, quando eu falo disso, da nossa luta aqui, eu me lembro de uma floresta em chamas, e todos os bichos saíram correndo da floresta em chamas. E então, um beija-flor foi até o rio, encheu o bico e subiu lá em cima das chamas, e soltou aquela aguinha no meio das chamas, e voltou novamente para encher o bico. Aí tinha lá um elefante, e viu isso, e começou a rir, a zombar do beija-flor. Disse: beija-flor, você não pensa que com esse bico pequeno que você tem, com essa pequena água que você leva, você vai apagar a floresta? Então o beija-flor disse: olha, eu posso até não apagar a floresta, mas eu vou fazer a minha parte. Então, eu acredito que na obra de Deus, tanto na Europa como em qualquer lugar, cada um de nós temos que fazer a nossa parte, aquilo que Deus nos chamou e nos enviou para fazer, né? E eu acredito que é isso que nós temos que fazer, sermos obedientes a Deus. Quanto mais pessoas estiverem obedecendo ao Espírito Santo, obedecendo a Deus, fazendo a sua parte, que talvez seja pequeno, né? Talvez seja numa cidade, talvez seja numa região, talvez seja só num país, mas você está fazendo a sua parte. Então, você fazendo isso, você está cooperando com a estratégia de Deus na evangelização do mundo. Agora, eu gostaria de colocar algo, aproveitando a palavra do pastor, porque me remete a isso, que é a questão da soberania de Deus na obra, né? O pastor Edson Bertoldo. A soberania de Deus na obra. Muitas vezes nós nos esquecemos que Deus é que está no controle de tudo. Deus é soberano, né? Ele é soberano na obra dele. Quando eu olho para o Velho Testamento, eu vejo Deus enviando, o único profeta enviado para as nações no Velho Testamento foi Jonas, né? Quando a gente lê o livro de Jonas, a gente sempre lembra de Jonas como aquele que ficou na barriga do peixe 3 dias, que foi um sinal da ressurreição de Cristo, né? Mas quando a gente estuda o livro de Jonas, nós vamos ver que o personagem ali é o Senhor, o soberano que resolveu salvar Nínive, que queria trazer a condenação sobre Nínive, mas resolveu dar uma chance para ele, enviou um missionário que desobedeceu, que foi do lado contrário, porque sabia que Deus, sendo misericordioso, salvaria aquele povo, perduraria, e os ninivitas eram inimigos do povo de Israel. E esse profeta Jonas era um pregador da prosperidade do Reino do Norte, ele pregou a prosperidade do Reino do Norte, que prosperou, era um pregador que tinha uma mensagem positiva,
né? E agora ele pega e vai no sentido contrário, desobedece, mas Deus faz com que ele retorne de uma maneira incrível, fazendo com que o oceano se agitasse, a tempestade viesse, depois um peixe o engolisse, e que ele permaneceu 3 dias, até que se arrependeu e orou no ventre, e declarou que do Senhor vem a salvação. Essa é uma palavra-chave de Jonas. Do Senhor vem a salvação. Então, Deus é soberano para salvar. É Ele quem salva. Não só Ele quem morreu por nós na cruz, o Senhor Jesus que morreu por nós na cruz, que é o nosso Salvador, mas Ele também, o Senhor Jesus, é algo que eu vejo muito pouco sendo pregado, é que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. E o que é a igreja? A igreja, eu quero dizer isso com bastante respeito, por favor, porque o meu coração tem admiração por tudo que é feito na obra de Deus, por tudo. Deus sabe, Deus conhece meu coração. Mas a obra de Deus não é feita apenas por uma denominação. Nenhuma denominação consegue atingir todo mundo, ou jamais conseguiu. Nenhuma organização conseguiu. Nenhuma pessoa, nenhum líder conseguiu, nunca. Mas a igreja, que é o corpo invisível de Cristo, está em todas as vilas, em todos os lugares do mundo. Todos os lugares que eu vou encontro pessoas que conhecem o Senhor Jesus, que fazem parte desse corpo invisível. E quem é ele? Jesus é o cabeça desse corpo, que é a igreja. Então, quando Jesus subiu aos céus e ele enviou o Espírito Santo veio ao mundo para dar um corpo a ele. Por que um corpo? Porque não tem como interagir com esse mundo sem um corpo. Para interagir nesse mundo, você precisa de um corpo. Então, Jesus, para interagir nesse mundo, ele tem um corpo. E é o corpo dele, que é a igreja. Que estão nela todas as pessoas que são nascidas de novo, que têm o Espírito Santo, nas mais diferentes organizações, denominações e não denominações, e todas as maneiras que as pessoas procuram servir o Senhor com seus corações, na sua integridade, fazem parte desse corpo. E é o Senhor que é o cabeça da evangelização do mundo. É Ele que está fazendo a obra no mundo, né? E eu acredito que é Ele que está fazendo a obra na Europa. Eu estou vendo muita gente chegando, muita gente sendo enviada pelo Senhor, muita coisa acontecendo, mas em todo mundo eu vejo essa ação do corpo de Cristo, que é o Senhor, né? Agora, que é o próprio Senhor. Agora, quando nós olhamos no Velho Testamento, nós vamos ver a soberania do Senhor ali em Jonas. Mas quando olhamos o Novo, no capítulo 13 de Atos, nós vamos ver que Deus enviou, ali diz que o Espírito Santo disse: apartem para mim Barnabé e Saulo, para a obra que os tem chamado. Então ali nós vamos ver também que a obra no Novo Testamento também era comandada pelo Senhor. A iniciativa era dele, ele enviava os obreiros, ele capacitava os obreiros, ele treinava os obreiros, e ele vinha habitar naqueles que nasciam de novo, formavam as igrejas. Então nós não podemos nunca tirar de termos em mente que a obra é de Deus, que é o próprio Senhor que está fazendo essa obra, né? Mas eu vejo com bastante clareza que quando o Senhor faz a obra, Ele realmente valoriza as igrejas, novas igrejas sendo plantadas, as igrejas sendo edificadas, faz parte da ação do crescimento do reino de Deus, tanto na Europa quanto em qualquer parte do mundo. Será que eu respondi a pergunta e eu acabei saindo fora? Eu não podia me... Não. Amém, pastor. Estamos em ordem ainda, né? Graças a Deus por essa palavra. E eu acredito que é muito isso mesmo também, pastor. Eu acredito que a igreja se perde muito quando a gente passa a confiar na nossa própria capacidade, né? Na capacidade da própria igreja, e acha que ela é suficiente para conseguir fazer a obra por si mesma, né? E perde essa dependência, e perde essa ciência de que Deus, ele é o Senhor da obra, ele é o Deus soberano que está acima de tudo, né? E quando a gente perde essa visão, a igreja se perde do propósito original. Nós temos que nos colocar, nos colocar como parte desse corpo, membros desse corpo, né? Não podemos achar que somos sozinhos, que temos... Eu só vou completar aqui um pensamento, desculpa, Daniel. Eu uma vez estava pregando em Istambul, alguns anos atrás. E aí eu estava num hotel, e Istambul fica sobre 4 colinas.
E eu subi, né, abri a janela do quarto e olhei a cidade. A cidade totalmente tomada pelas minaretas das mesquitas, aquelas colunas das mesquitas. E eu fiquei, aquilo me chocou. Eu fiquei chocado. Por quê? Porque ali foi onde Pedro pregou. Ali foi onde os apóstolos passaram, onde viveram um grande avivamento, a antiga Bitínia, né? Próximo ali onde estão as 7 igrejas da Ásia, onde estavam as 7 igrejas da Ásia, onde João passou a maior parte do seu tempo, onde Timóteo passou 40 anos pregando, onde Paulo viajou, andou por tudo aquilo. Meu Deus, agora não tem nada ali. Entende? Poucas igrejas sobraram, né? Depois de tudo que aconteceu na história. Isso me chocou. E aí, depois dessa experiência, eu encontrava as pessoas e dizia para todo mundo que eu encontrava, dizia: vamos fazer alguma coisa, o mundo está perdido, nós vamos fazer alguma coisa, porque eu senti na minha alma como o mundo estava perdido. As pessoas diziam que viajando, quando eu dormia, eu ficava falando: o mundo está perdido, o mundo está perdido. Eu realmente estava apavorado com o que eu vi. Bom, aí eu encontrei um amigo chamado Ray McGraw, que é um servo do Senhor, um servo que já está com o Senhor, mas um grande homem de Deus, um mestre. E ele, então, quando eu falei, Ray, ele é canadense, falei: Ray, the world is lost, we need to do something. O mundo está perdido, vamos fazer alguma coisa. Ele falou: preciso falar alguma coisa. Misha, tu colocou de lado e me disse assim: eu tenho uma notícia para te dar. Você não é o salvador do mundo. O salvador do mundo é Jesus. Quando ele falou isso, eu senti uma paz que eu tenho até hoje. Quem está salvando o mundo, quem está trabalhando pela salvação do mundo é o próprio Senhor Jesus. Né? E nós temos que fazer parte disso. Né? Temos que nos colocar nesse corpo e nos sentirmos felizes de fazer parte disso. Mas quem é que está cuidando do mundo, de salvar o mundo? O mundo muçulmano, o mundo hindu. Eu prego numa cidade hindu, na África, cerca de 700 mil pessoas tem essa cidade. Lá tem mais de 1000 igrejas de pessoas que se converteram do hinduísmo. Veja, o Senhor está salvando o mundo comunista, o Senhor está salvando, são milhões de pessoas salvas em todas essas áreas, em todos os lugares. A igreja, que é o Senhor Jesus em ação, o seu corpo agindo nesse mundo, está salvando pessoas, e isso me traz muita paz, e eu sei que, no final, o Senhor prevalecerá sobre as trevas. A missão não é nossa, a missão é de Deus, né, pastor? Amém. Só somos instrumentos. Amém. Pastor, tivemos outra pergunta aqui, mas acredito que já foi até respondida pelo senhor, que foi um membro da nossa igreja, o Marcelo Câmara. Ele estava perguntando a respeito da perseguição na Europa, se existe, e como seria, se ela seria mais forte que outros países, mas aí o senhor acabou respondendo que na Europa não tem a perseguição, mas tem justamente essa questão da apatia, que é algo bem pior, se podemos analisar, né? É o desprezo. Isso. Pastor, o pastor Edson, ele fez outra pergunta. Sim. A pergunta que o pastor Edson fez é relacionando a essa visão que o senhor tem da Igreja de Cristo no Brasil hoje. Uma posição que eu particularmente enxergo hoje na igreja brasileira é que muitas igrejas estão se vinculando muito à questão de política, muita corrupção na política brasileira, e às vezes muitas igrejas também se vinculando a essa questão política, né? Essa é uma visão minha também, e o que o pastor Edson pergunta é qual que é a visão que o senhor tem também da igreja brasileira hoje. Olha, Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, né? A partir do momento que nós queremos transformar esse mundo no reino de Deus, aí tem alguma coisa que não está certo, né? Então tem alguma coisa que não vai bem. Eu faço parte de grupos de pastores, grupos do WhatsApp, né? E aí às vezes eu fico chocado que se fala mais de política do que questões espirituais, né? O assunto às vezes é mais a respeito da política no Brasil do que a questão espiritual, né? Não sei, eu acho que o trabalho da obra, a forma como eu vejo, o trabalho da igreja é transformar corações. E essas pessoas que são transformadas, que vão se transformar a sociedade. Mas a igreja tem que estar preocupada em pregar o evangelho,
e deixa as pessoas que são transformadas transformarem a sociedade. A igreja se mantém na sua obrigação de pregar o evangelho. Eu tenho dificuldade de encarar homens de Deus na política, porque eu já vi homens de Deus na política, a grande maioria daqueles que eu vi se envolveram em política saíram envergonhados, né? A grande maioria, por favor, não é um julgamento, mas eu vi isso. Eu me lembro de um pregador que ele pregava, eu não vou citar nomes, porque aí vira maledicência, mas eu lembro que eu vi ele pregando na década de 80, o ginásio de esporte tremia quando ele pregava. Era uma coisa impressionante a unção que ele tinha. Depois ele foi ser deputado 1, 2 vezes, apanhou na Câmara, inclusive, né? Saiu no jornal que ele saiu carregado, levou um murro na cara, esse tipo de coisa. Eu ouvi ele pregando depois, eu fiquei chocado, porque não tinha mais unção. E eu fiquei sabendo que a igreja que ele lidera na cidade lá, que ele está, não tinha ninguém, estava fechado o templo. Então, sabe, essa história de muitos homens de Deus que se envolveram com política. Não que nós não temos que ter uma posição, uma postura diante do mal, mas a nós, como homens de Deus, como igreja, nós temos que preocupar-nos em transformar os corações. Esses corações transformados, através do poder de Deus, a palavra do Espírito Santo, que deve transformar a sociedade, não a igreja. A igreja não deve se envolver. A igreja faliu a partir de Constantino. Quando Constantino trouxe a igreja para ser parte do Império Romano, se aproximou, depois ela foi se envolvendo, até os papas virarem imperadores. Veja o envolvimento político da igreja através dos séculos. Eu falo da igreja, a igreja secular, essa igreja. E levou a igreja a um tempo de escuridão espiritual, trevas espirituais, né? Então, quando a igreja se envolve com o mundo, com as coisas do mundo, com as coisas seculares, alguém fala, mas isso é uma pregação de 50 anos atrás. Desculpa, talvez eu estou pregando alguma coisa antiga, mas eu estou vendo com os meus olhos isso, né? Pastores sendo debochados, sendo chacoteados, zombados na mídia, porque resolveram se envolver com política, né? E as pessoas, em vez de ouvir, e eles pararam de pregar o evangelho para pregar política. Então, desculpa, estou longe dessa visão. Eu acho que nós temos que pregar o evangelho para que o evangelho transforme corações. Sim. Eu acredito que a igreja tem que fazer o papel dela, independente de política, independente de governo, independente de qualquer outra esfera terrena. O chamado e o comissionamento da igreja é muito maior do que qualquer outra coisa, né? Exatamente. Pastor, pregar o evangelho. Pastor, no começo da live, o senhor também falou que uma das principais estratégias para a evangelização na Europa e até no mundo todo é a questão de plantação de igreja, né? E aí eu gostaria de caminhar um pouquinho mais para esse lado agora em relação à plantação de igreja. Como é que é essa questão de plantação de igreja no mundo hoje, em diferentes países, em diferentes culturas? Às vezes, a maneira de plantar uma igreja na Europa é diferente de uma maneira de plantar uma igreja na África, em outro lugar do mundo. E quais são os métodos ali que podem ser para plantar a igreja? São várias perguntas em uma, na verdade, né? É uma pergunta que eu tenho um estudo em cima disso, né? É um longo capítulo, mas eu vou resumir um pouco como eu vejo essa questão. Primeiro, o que acontece é que quando você envia missionários, esses missionários, muitos missionários, eles levam não só o evangelho, mas também a sua cultura, né? E isso aconteceu, por exemplo, no Brasil. O Brasil é um país muito quente. Os missionários vieram da Europa, dos Estados Unidos, e lá são lugares mais frios. Então, eles trouxeram o jeito de se vestir. Aí, até hoje, nós vestimos terno e gravata no Brasil. Agora parece que caiu bastante isso, né? Não que não seja ruim terno e gravata, se estivesse bem como terno e gravata, mas eu já preguei de terno e gravata no Piauí, eu fiquei 2 vezes molhado durante uma mensagem, entendeu? Então, porque trouxemos a cultura. Mas essa questão é uma questão pequena. Quando eu falo trazer cultura, eu só citei um exemplo, porque, na verdade, quando você leva a igreja, você tem que levar o evangelho, mas não a cultura sua.
E isto só pode ser feito através do método que nós encontramos na palavra de Deus, que é um método simples usado por Paulo quando ele plantava as igrejas. Ele plantava as igrejas, mas não se estabelecia como pastor das igrejas. Ele levantava líderes do próprio grupo ali daquele local para serem líderes daquela igreja. Então, o que acontecia? A mensagem ficava, mas eles continuavam na cultura deles, no jeito de ser deles. Né? Por exemplo, aqui na Itália, nós aplicamos esse método. Então, as músicas que são cantadas, por exemplo, nós temos aqui dois exemplos. Nós temos igrejas brasileiras, que são de brasileiros, ok? São plantadas entre brasileiros, e igrejas que nós plantamos entre italianos. São dois tipos de igreja. Entre os italianos, como são líderes ali, eles não sabem o nome de nenhum líder evangélico no Brasil, os italianos. Não sabem nenhum hino evangélico brasileiro. Os hinos são tudo italiano, tudo coisa italiana, tudo. O assunto deles é da Itália, porque foi preservada a cultura. Mas nas igrejas brasileiras isso não é possível, porque eles têm um jeito, já tem com a cultura brasileira. Então, quando você vai conversar com eles estão sempre mencionam alguma coisa do Brasil, algum líder do Brasil, ou que falou um pastor de tal, falou pastor tal, porque são ligados, ligado à igreja brasileira. E, no meu ponto de vista, isso é prejudicial, porque afasta a igreja da cultura local, faz com que ela se aliene e não atinja aquela localidade. Enquanto as igrejas italianas, elas começam a se espalhar, começam a alcançar outros italianos. As igrejas brasileiras têm grande dificuldade de alcançar alcançam mais brasileiros que vivem aqui. Então, como você planta a igreja é muito importante. Eu acredito que a igreja, nós como missionários devemos levar a mensagem do evangelho, mas cuidar para que a cultura do lugar onde você está plantando a igreja seja preservada, né? O mesmo digo na África, que nós plantamos igreja na África também, nós aplicamos o mesmo método e foi preservada a cultura ali, né? Mas a mensagem, o evangelho foi levado para aquele povo, né? Agora, as igrejas, de uma forma geral, as denominações, elas não promovem o reino apenas, mas também as suas organizações. Então, eles não só levam a igreja, como a cultura, como também a própria organização, né? E muitas vezes o dinheiro para manter aquela igreja, e que não é bom também. Por que não é bom? Porque as igrejas que são mantidas por dinheiro do exterior, igrejas que são mantidas por dinheiro do exterior, elas têm dificuldade de se tornar auto-independentes. Eu vi isso no Brasil, eu conheci uma igreja no Brasil que foi mantida por um milionário. Ela era muito forte quando o milionário estava vivo. Quando o milionário morreu, essa igreja quase desapareceu. É o mesmo que acontece no exterior. As igrejas, enquanto elas mandam dinheiro, a igreja vai prosperando. Quando para o dinheiro, as igrejas perdem a força. Por quê? Porque as igrejas devem ser bíblicas, plantadas segundo a Bíblia, segundo nós lemos capítulo 13 e 14 de Atos dos Apóstolos, nas viagens paulinas, eram igrejas independentes, autossustentáveis, governadas, né? E se automultiplicavam. Então, Paulo plantou poucas igrejas, dá para contar nos dedos as igrejas que Paulo plantou, mas as igrejas que ele plantava eram igrejas que estavam em situação, que ele plantou, estavam em lugares, cidades estratégicas, e essas igrejas se multiplicavam de tal modo que toda a região era tomada. Então, do jeito que essas estratégias bíblicas, eu acredito muito nelas, porque elas são simples, elas não precisam de tanto dinheiro, elas precisam mais de gente cheia do Espírito Santo, e você pode, através de uma estratégia como essa, levar um avivamento para um país, para uma região. Eu acredito que plantar igrejas nesses modelos de automultiplicação, autogovernabilidade, sustentabilidade, são igrejas que podem se multiplicar e trazer um avivamento na localidade onde você as plantou. Amém, pastor. É isso mesmo, é levar o evangelho e usar a cultura como um precursor, como uma ferramenta do evangelho, não como uma barreira, né? Às vezes levar o evangelho, às vezes também tem que levar a cultura, né?
mas usar essa cultura como uma ferramenta. A cultura pode ser um grande problema, né? Por exemplo, quando você vai evangelizar tribos indígenas, se você usar esse princípio que eu estou colocando, você não vai conflitar com a cultura da tribo. Aqui na Itália, nós não conflitamos com a cultura deles, né? Porque nós estabelecemos líderes, eles são os líderes, os italianos são líderes da igreja. Então, o que acontece? A cultura é deles, não tem esse conflito cultural. E aqui, as igrejas brasileiras e as igrejas italianas, elas não se bicam. Os italianos reclamam dos brasileiros e os brasileiros reclamam dos italianos, porque são culturas diferentes, gente diferente de ser, né? E o mesmo acontece em qualquer outro lugar. Se você levar a cultura, a sua cultura, a sua cultura vai ser um problema lá, né? E por isso, dentro dessa pergunta, eu acho que, como missionários, nós devemos levar a mensagem do Evangelho e plantarmos igrejas que sejam autogovernadas, automultiplicáveis e autossustentáveis, e dirigidas pelo Senhor, né? Com lideranças locais próprias. Então, isso preserva a cultura e eu acredito que ela tem muito mais possibilidade de se multiplicar do que uma igreja que está vindo com uma cultura, com a cultura ou do Brasil, dos Estados Unidos ou de qualquer lugar que seja, né? Dentro de uma cultura, uma situação transcultural, né? Um ambiente transcultural. Sim. Pastor, nós temos aqui mais uma pergunta, aí nós vamos caminhando para o final da nossa live, aí se você quiser responder e depois trazer alguma reflexão, alguma consideração final aí para a nossa vida como igreja, e depois a gente pode encerrar com uma oração do Senhor, abençoando esse tempo de live, abençoando a nossa igreja, recebendo essa bênção aí do Senhor, tá bom, pastor? Tudo bem. A última pergunta é da nossa irmã da nossa igreja também, de Vânia Martins. Ela está perguntando como tem sido o trabalho do senhor aí na Itália. Se o senhor pastoreia alguma igreja local, se o senhor tem ali uma igreja local específica onde o senhor é pastor, como tem sido esse ministério específico aí na Itália do senhor? Bom, eu sou missionário, né? Eu não sou um pastor, né? Eu planto igrejas e estabeleço lideranças locais. Então, eu não pastoreio, mas eu supervisiono, né? Eu estou com frequência com eles, eu treino, eu ensino, né? Nós estamos fazendo esse mesmo trabalho também em outros países, como na Inglaterra, como na África, como nós dissemos, mas eu estou localizado aqui na Itália, mas fazendo isso na Ásia, nós estamos também com esse mesmo tipo de ação, mas eu não pastoreio, eu estabeleço as igrejas, prego o evangelho, quando tem a liderança, estabeleço a liderança, e então essa liderança cuida e a gente vai supervisionando, né, vendo como estão as coisas, né? Eu acredito que a igreja metodista tem um método bastante semelhante, que vocês têm os obreiros são móveis, né? Os pastores giram entre as igrejas e as igrejas são locais, com uma liderança local. Eu acho que você entende bem o que eu estou falando, porque a igreja metodista está muito, muito bem próxima desse princípio que eu estou. Acredito que a igreja que eu vejo, que está muito mais dentro desse princípio bíblico de localidade, igreja local e obreiros, né? Móveis que vão de lugar para diferentes lugares, né? Bom, então meu trabalho é esse, eu não pastoreio, né? Agora, hoje mesmo vou pregar, né? Vou pregar numa igreja aqui, né? Eu vou estar trazendo a mensagem para eles, mas eu não sou pastor da igreja, eles têm os próprios pastores deles, né? Sim. Bem, pastor, foi bênção demais esse tempo que tivemos com o senhor. Com certeza foi muito edificante, né, para a nossa vida como igreja. Entender um pouco também desse contexto, desse cenário de missões na Europa, né, esse cenário de plantação de igreja. Agradecer muito ao senhor, a presença do senhor de ter se disposto, de ter atendido a gente. E realmente foi um tempo muito abençoado mesmo, pastor. Fica aqui nosso agradecimento. Agradecimento pela nossa igreja, com a nossa equipe como um todo. Eu que agradeço o convite. Pastor. Né? Gostaria apenas de enfatizar a questão que eu falei da soberania de Deus. O Senhor reina sobre a terra, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É Ele que está
no comando de todas as coisas, e a igreja triunfará sobre todo e sobre todos, né? A igreja de Cristo, ela alcançará o seu objetivo na terra, porque o Senhor não tem ninguém que possa impedir o que ele faz. E ele chama homens para servi-lo, como chamo vocês, o pastor Edson, essa igreja maravilhosa que tem aí, servindo ao Senhor, esses jovens todos, né, que fazem parte dessa ação de Cristo, do próprio Cristo sobre a terra, né? Então, eu agradeço a vocês também pela oportunidade, que Deus, que o Senhor Jesus os use cada vez mais, né, para manifestar a sua vida nesse mundo, manifestar o seu poder, manifestar as suas palavras, para que ele possa tocar as pessoas com seu poder, através da igreja, a igreja de vocês aí em São Paulo, né? Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. O senhor pode nos pedir aí com uma oração do senhor, encerrar a sua live com uma oração? Amém? Sim, sim. E quero pedir também que você esteja orando por nós, porque a gente precisa muito de oração. Nós temos mais de orações do que de dinheiro, viu? Se vocês tiverem um caderno de oração, que vocês podem escrever aí o nosso nome, por favor, nos lembrem nas vossas orações, viu? As orações são muito bem-vindas, viu? Bastante bem-vindas, né? Se importa se orar em italiano? Tudo bem, pastor, como o senhor preferir. Padre, vengo nella tua presenza, Signore, nel nome di Gesù. Nella tua presenza, Padre, chiedo la tua benedizione sulla Chiesa, Signore, metodista nel Giardino Angela, São Paulo, sul suo pastore, Signore, pastore Edson, e tutta la sua equipe, Signore, che le serve con tutto amore in quel posto. Benedisce grandemente, la tua benedizione, la tua unzione sia su di loro. Signore, usali, Signore, per portare la tua parola in tanti posti che hanno bisogno, Signore. Tu sei un Dio soberano che puoi tutte le cose, per questo benedisci grandemente nel nome di Gesù, per la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos em oração. Estaremos orando sim pelo Senhor, pelo seu ministério, pela sua família, que continue sendo abençoado grandemente aí pela unção, pela graça e pelo poder de Deus, pastor. Amém? Obrigado. Deus abençoe vocês. Foi uma alegria estar com vocês. Amém. Muito bom também receber o Senhor. Lembrando que hoje à noite, às 18 horas, nós vamos ter mais um culto da nossa conferência missionária. E aí você pode seguir aqui pela própria página da igreja. Já estaremos disponibilizando o link aí junto ao Ministério de Comunicação. Amém? Graça e paz, pessoal. Fiquem com Deus.